Vizinho frio e seco. Marte possui uma gravidade tão fraca que só mantém uma atmosfera tênue. À medida que sondas começaram a explorar o planeta vermelho, uma visão mais precisa de sua superfície surgiu. Cientistas começaram a se perguntar se Marte já fora mais quente, com rios, e se em seus primeiros anos poderia ter sustentado vida. Novas técnicas buscavam desvendar esses mistérios. Em 1877, o astrônomo Giovanni Schiaparelli desenhou o que acreditava ser o mapa mais preciso de Marte. Ele indicou canais que despertaram fascínio. No início do século XX, o astrônomo americano Percival Lowell interpretou esses canais como sinais de uma civilização, iniciando a busca por vida no planeta vermelho. Em 1962, a União Soviética lançou a primeira sonda, Mars M1, para sobrevoar Marte. A missão fracassou, a primeira de muitas falhas tanto soviéticas quanto americanas, motivadas pela rivalidade da Guerra Fria. Em 1971, a NASA enviou a Mariner 9, a primeira sonda a orbitar outro planeta, mas foi recebida por uma tempestade de poeira que obscureceu a superfície. A Mariner 9 foi acompanhada por 2 orbitadores soviéticos, cada um com módulo de pouso. O Mars 2 caiu, enquanto o Mars 3 atingiu a superfície intacto, retornando apenas uma imagem embaralhada antes de falhar. Marte agora tinha 13 espaçonaves em órbita, observando um planeta poeirento e aparentemente sem características, enquanto a Mariner 9 esperava pacientemente a poeira se assentar. Quando finalmente a atmosfera clareou, a Mariner 9 revelou 3 crateras emergindo acima da poeira, os topos de vulcões gigantes no planalto de Tarsis. Características geológicas complexas começaram a aparecer. Crateras indicavam ausência de tectonismo ativo, e a vulcanologia marciana mostrava atividade interrompida há bilhões de anos. Cientistas começaram a compilar mapas precisos e selecionar locais para futuras missões Viking. A Viking 1 e 2 eram orbitadores idênticos com módulos de pouso que realizaram aterrissagens bem-sucedidas. Ambos enviaram fotos da paisagem marciana. O principal objetivo era encontrar sinais de vida, mas os 3 experimentos de análise apresentavam limitações. Pesquisadores repensaram onde a vida poderia sobreviver, mas na época o consenso indicava que Marte era estéril. Após um hiato de 20 anos, a Mars Global Surveyor entrou em órbita em 1996. Suas imagens eram mais nítidas do que qualquer outra já vista de Marte. Diferente de missões anteriores, seu objetivo era mapear detalhadamente a superfície. Rios e deltas surgiam nas imagens, mas crateras indicavam que esses sistemas estavam secos há bilhões de anos, sugerindo que a água deixou de fluir há muito tempo. Em julho de 1997, a Mars Pathfinder chegou a Marte, impulsionada pela filosofia de mais rápido, melhor e mais barato da NASA. O objetivo era reduzir custos e tempo de desenvolvimento, aumentando o número de missões. O Pathfinder pousou com um pequeno rover, usando airbags inspirados em sistemas automotivos em Ares Vallis, uma região rochosa considerada segura, apesar de ter sido formada por uma enchente antiga. O lander possuía 3 painéis solares desdobráveis, sensores de pressão, temperatura e vento, e um transmissor para comunicação com a Terra. Atuou como estação base para o rover Sojourner, que explorou a região. Equipado com câmeras e um espectrômetro de raios-x de partículas alfa, o rover retornou milhares de imagens e dados sobre a atmosfera e geologia, garantindo o sucesso da missão e motivando futuras explorações de Marte. Na manhã de 7 de abril de 2001, outro orbitador chegou a Marte. O Mars Odyssey trouxe 3 instrumentos principais e atuaria como satélite de retransmissão entre futuras missões de superfície e a Terra. Ao se aproximar, utilizou aerofrenagem, roçando a fina atmosfera, permitindo circularizar sua órbita em 3 meses e economizando cerca de 200 kg de combustível. A sonda ainda opera, batendo recordes de duração. Em dezembro de 2003, a Agência Espacial Europeia lançou a Mars Express usando um foguete russo. Equipado com o módulo de pouso Beagle, perdeu contato com o lander,
Mas o orbitador retornou dados valiosos. Com câmera estéreo de alta resolução, forneceu visões tridimensionais únicas da superfície. Detectou metano e amônia na atmosfera, sugerindo que fontes ativas poderiam estar produzindo esses gases, geralmente associados à vida. Um mês após a Mars Express, a NASA enviou os rovers Spirit e Opportunity, chegando com 3 semanas de diferença. O Spirit pousou na cratera Gusev, enquanto o Opportunity atingiu a Meridiani Planum, no lado oposto de Marte. Mais pesados que o Pathfinder, os rovers usaram a mesma técnica de pouso com airbags, atingindo seus alvos com sucesso. Painéis solares e mastros de câmera se desdobraram autonomamente, enquanto sinais de chegada levavam 15 minutos para chegar à Terra. Os rovers foram projetados para operar por 90 dias marcianos, conhecidos como sols, ligeiramente mais longos que dias terrestres. Engenheiros previam que tempestades de poeira cobrissem os painéis, mas ventos limparam-nos continuamente. O Opportunity encontrou evidências de água líquida passada. Padrões estratificados e sedimentos indicavam antigos mares salgados. Em abril de 2004, a missão foi estendida de 3 para 8 meses, iniciando várias novas extensões de operação. Equipados com ferramentas de abrasão para análise detalhada, os rovers iniciaram experimentos inéditos. O Spirit examinou a rocha Adirondack na cratera Gusev, revelando olivina, piroxênio e magnetita, semelhantes ao basalto terrestre. Quando uma roda travou, engenheiros desenvolveram técnica de marcha a ré, criando sulcos que expuseram depósitos de sais formados apenas na presença de água quente, ambiente favorável à vida microbiana, antes que o rover se tornasse estacionário em areia fofa. O Spirit continuou operando por mais 3 anos até ficar preso. Novas tentativas de reposicionar os painéis solares não tiveram sucesso. Sua última comunicação foi em março de 2010. O Opportunity durou até junho de 2018, quando poeira bloqueou seus painéis solares, encerrando uma das missões mais duradouras e reveladoras de Marte. Em março de 2006, o orbitador de reconhecimento de Marte da NASA entrou em órbita e iniciou o processo de aerofrenagem, que durou 6 meses, economizando combustível e garantindo operação até a década de 2030. Um de seus principais objetivos era atuar como estação de retransmissão, transmitindo dados com antena de 3 metros em banda de ultra-alta frequência, permitindo taxas de transferência muito superiores às anteriores, revolucionando a comunicação com a Terra. A câmera HiRISE começou a revelar detalhes inéditos da superfície marciana. Dunas ativas caíam em East Coprates Chasma, enquanto as calotas polares livres de gelo seco sazonal surgiam cercadas por dunas. O hemisfério sul apresentava fossas na calota residual de dióxido de carbono. Seguir a água tornou-se o bordão da NASA, e os polos passaram a atrair atenção máxima, indicando regiões cruciais para entender o passado úmido de Marte e possíveis reservas de gelo subterrâneo. O lander Phoenix foi enviado à região polar norte, guiado por dados do Mars Odyssey que indicavam gelo de água sob a superfície. Diferente dos rovers anteriores, utilizou paraquedas e propulsores de foguete para pousar, evitando quicar. Após 15 minutos de espera para assentamento da poeira, implantou seus painéis solares na primavera marciana, garantindo iluminação suficiente para a missão de 90 dias. Equipado com estação meteorológica e lidar, registrou nuvens, cirros e neve, fenômenos nunca antes observados. O Fênix também possuía braço robótico capaz de cavar meio metro no solo e entregar amostras a analisadores. As câmeras registraram substâncias brancas que sublimaram, confirmando tratar-se de gelo de água. O solo apresentava leve alcalinidade e presença de perclorato, hostil a micróbios. A missão durou 2 meses a mais que o planejado, até que o inverno bloqueou os painéis solares. Apesar disso, confirmou-se que Marte mantinha depósitos subterrâneos de gelo e que a água corrente moldou grande parte da superfície do planeta vermelho. A análise de amostras e relevo demonstrou que Marte já fora mais semelhante à Terra, mas perdeu a água de superfície e a maior parte de sua atmosfera.
a questão sobre vida ainda permanecia. A NASA planejou uma nova missão ambiciosa, o Rover Curiosity, do tamanho de um carro alimentado por bateria nuclear para evitar problemas de poeira enfrentados por Spirit e Opportunity, permitindo exploração prolongada sem depender da energia solar. O Curiosity foi lançado em novembro de 2011, chegando à atmosfera marciana em meados de 2012. A cratera Gale, com sedimentos de 3 bilhões e meio de anos, tornou-se seu destino. O rover foi baixado por cabo sob estágio de descida, usando guindaste aéreo, evitando poeira excessiva. Todos os sistemas foram verificados antes da implantação do mastro de câmeras e antenas, tornando-o um laboratório móvel conectado à Terra, capaz de investigar se Marte já teve condições propícias à vida. O Curiosity analisou poeira de diversos furos, revelando enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e carbono, todos essenciais à vida. Durante 6 anos, percorreu cerca de 20 quilômetros, mas as rodas sofreram danos severos. Autorretratos foram enviados para diagnóstico. Os computadores começaram a apresentar problemas, antecipando mudanças no design de futuros rovers. Novas missões foram planejadas para 2020, dando continuidade à exploração detalhada do planeta vermelho. A sonda Mars Insight foi enviada à plana Elysium, perto do Equador, para estudar o interior do planeta durante 2 anos. Pousou em novembro de 2018 e implantou sismômetro para monitorar maremotos. Sensores térmicos coletaram dados sobre o fluxo de calor do núcleo. Essas medições são cruciais para entender por que Marte mudou de quente e úmido para frio e seco, revelando divergências fundamentais na história geológica de Marte e da Terra. A InSight focou na análise geológica interna de Marte. Maremotos foram registrados, permitindo medir a atividade sísmica e o fluxo de calor do núcleo. Esses dados ajudam a entender por que Marte perdeu sua água de superfície e sua atmosfera. Comparações com a Terra mostram como suas histórias geológicas divergiram, revelando processos internos que moldaram a evolução dos planetas de maneira distinta. Estudos recentes confirmam que Marte teve um passado quente e úmido, mas agora é frio e seco. Missões passadas revelaram rios, deltas e sedimentos, enquanto sensores detectaram gelo subterrâneo e gases como metano e amônia. A busca por sinais de vida continua, pois ambientes abaixo da superfície ainda podem abrigar micróbios, mantendo Marte como um dos planetas mais enigmáticos do Sistema Solar. A exploração de Marte não parou. A cada missão, novos dados sobre sua geologia, atmosfera e clima surgem. Satélites orbitais e rovers coletam informações sobre radiação, composição química do solo e padrões climáticos. Cada descoberta levanta novas perguntas, mostrando que o planeta vermelho é um mundo dinâmico, cujos mistérios ainda desafiam nossa compreensão e capacidade tecnológica. Os cientistas agora focam em entender se vida microbiana poderia sobreviver abaixo da superfície marciana. Depósitos de gelo e sais encontrados por missões anteriores indicam que água líquida pode existir em condições subterrâneas. Experimentos e modelos sugerem que micro-organismos poderiam persistir em nichos protegidos, mantendo a esperança de que Marte ainda pode abrigar formas de vida invisíveis a olho nu. Novas missões planejadas para 2025 e anos subsequentes incluem rovers, landers e orbitadores equipados com instrumentos de ponta. Serão estudadas amostras de solo, detectados gases traço e monitorada a atividade geológica em tempo real. Cada missão visa preencher lacunas do conhecimento, preparando Marte para futuras missões humanas e garantindo que os segredos do planeta vermelho continuem a ser revelados com precisão científica. O planeta anelado Saturno tem mais de 100 vezes a massa da Terra. Seu núcleo metálico está abaixo de 80 mil quilômetros de hidrogênio e hélio líquidos. Saturno é um gigante gasoso e possui pelo menos 62 luas, cada uma única, com ambientes complexos e dinâmicos. Nossa única exploração detalhada de Saturno terminou em 2017, quando a sonda Cassini foi deliberadamente lançada na atmosfera densa do planeta
para evitar contaminação acidental de suas luas. Vista da Terra, os anéis de Saturno são visíveis, mas sem detalhes. Inicialmente pensou-se que eram sólidos, até que análises matemáticas mostraram que consistem em partículas orbitando o planeta. Em pesquisa espacial inicial, Saturno estava muito distante. Foguetes convencionais alcançavam apenas Marte. Em 1964, a NASA percebeu que uma sonda lançada em 1977 poderia aproveitar alinhamento raro dos planetas externos para visitar todos os gigantes gasosos. O plano chamado Grand Tour previa 2 sondas da série Mariner para testar a viagem além de Marte. Os planejadores não sabiam se seria possível cruzar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Em 1972, Pioneer 10 foi lançada rumo a Júpiter e, em 1973, a Pioneer 11 a Saturno. Ambas passaram por Júpiter, descobrindo radiação 10.000 vezes maior que na Terra, surpreendendo engenheiros da NASA. Com isso, modificações foram feitas nos projetos da Grand Tour, que depois passaram a integrar o programa Voyager. Foram lançadas em 1977, com intervalos de 16 dias, robustas e de alta capacidade técnica, superando as pioneiras. Em 1980, Voyager 1 aproximou-se de Saturno. Apesar do polarímetro de alta resolução ter falhado, a sonda identificou o anel G, orbitando 100.000 quilômetros acima das nuvens, e percebeu estruturas irregulares chamadas spokes, partículas eletroestaticamente levantadas. As imagens e dados chegavam tão rapidamente que os cientistas do JPL ficaram sobrecarregados. Saturno e suas luas eram de grande interesse. Voyager 1 foi escolhida para passar próxima a Titã, segunda maior lua do Sistema Solar, a única com atmosfera. As imagens de Titã foram decepcionantes. A densa atmosfera de metano e nitrogênio impedia visão clara. Voyager 1 então seguiu trajetória rumo ao espaço interestelar, capturando uma última imagem de Saturno de ângulo único. 10 meses depois, Voyager 2 aproximou-se de Saturno por rota diferente, permitindo seguir para Urano e Netuno. Sua câmera de alta definição ainda funcionava, e cientistas esperavam fotos detalhadas dos anéis, que se mostraram mais complexos do que imaginado. Os anéis de Saturno receberam letras na ordem da descoberta. Observou-se que mudaram desde Voyager 1, com extensão de 7.000 a 80.000 quilômetros e sobre o Equador, sua espessura média é de apenas 30 metros. Voyager 2 também fotografou Encélado, com superfície de gelo e oceanos abaixo. Voyager 2 deixou Saturno sem entrar em órbita, seguindo para Urano. Passaram-se 23 anos até outra sonda visitar o planeta. A Cassini foi lançada em 1997, colaboração entre NASA, ESA e Agência Espacial Italiana, chegando a Saturno após mais de 6 anos de viagem. Cassini foi a maior e mais complexa sonda interplanetária já criada, com 12 instrumentos, cada um com equipe de especialistas interpretando dados enviados à Terra. A antena de alta capacidade transmitia dados rapidamente, servindo também de escudo contra detritos. A sonda Messenger foi lançada para orbitar Mercúrio, enfrentando diversas restrições de projeto. Possuía um grande escudo cerâmico trançado contra o Sol, mas não tinha antena de prato, utilizando um arranjo em fase eletrônico para comunicação. Após 1 ano no espaço, Messenger retornou próximo à Terra para usar sua gravidade e ajustar a órbita. Apesar de pequeno, possuía motor potente para correções e inserção orbital, passando 2 vezes por Vênus para reduzir velocidade enquanto se aproximava do Sol. 3 anos e meio após o lançamento, Messenger aproximou-se de Mercúrio, mas ainda não havia terminado sua missão. Realizou mais 2 passagens antes de finalmente entrar em órbita após quase 7 anos no espaço. Os engenheiros enfrentaram o problema adicional de manter sempre o escudo solar voltado para o Sol em órbita. Messenger completou o mapeamento iniciado pela Mariner 10, revelando a Bacia Calores, antiga cratera de mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. Mariner 10 observou parte da região, mas o restante estava na escuridão. O mapa da região polar sul,
usa cores para representar a iluminação. Como Mercúrio não tem inclinação axial, a luz solar não penetra em crateras profundas próximas aos polos. Nessas áreas, Messenger descobriu grandes quantidades de gelo de água. A missão recebeu várias extensões, mas em 2015 a sonda colidiu com Mercúrio após esgotar seu combustível. Uma nova missão a Mercúrio Bepi-Colombo está a caminho. Nomeada em homenagem ao designer da trajetória da Mariner 10, é uma colaboração entre JAXA e ESA, que levará 7 anos para chegar ao planeta. O Voyager 2 é a única sonda a se aproximar de Urano e Netuno, lançada em 1977, junto com o Voyager 1. Aproveitou um raro alinhamento dos 4 planetas externos, permitindo observações próximas de cada um. Em 1986, Voyager 2 passou por Urano. No passado distante, Urano foi atingido por um corpo massivo que inclinou seu eixo. Possui polos leste e oeste. Metade da órbita recebe Sol contínuo, enquanto a outra permanece na escuridão. Urano possui anéis alinhados ao equador norte-sul. Voyager 2 descobriu 11 luas novas e um campo magnético desalinhado. Imagens iniciais mostraram um planeta sem características, mas Hubble revelou nuvens e clima em certas estações. A maior lua, Miranda, foi observada em detalhe. Sua superfície caótica sugere que forças tectônicas, e não fragmentos de impacto, são responsáveis por sua aparência desordenada. Depois de deixar Urano, o Voyager 2 começou a se aproximar de Netuno, 30 vezes mais distante do Sol que a Terra. A intensidade da luz solar é apenas 1/1000 da terrestre, exigindo exposições longas para fotografias. A sonda viajava tão rápido que imagens precisavam compensar seu movimento. Em junho de 1989, Voyager 2 começou a enviar imagens distantes de Netuno, transformando nossa compreensão do sistema solar. Antes da internet, pesquisadores no JPL acompanhavam linha por linha a transmissão de dados e imagens. Netuno é mais convencional que Urano, com inclinação de 30 graus e rotação no mesmo sentido da Terra. Netuno é levemente menor que Urano, mas mais distante do Sol. Emite mais calor, impulsionando padrões climáticos dinâmicos. Voyager 2 mediu ventos acima de 2.000 km/h, os mais rápidos do sistema solar. O planeta possui nuvens cirrus na atmosfera, e a sonda registrou a grande mancha escura, anticiclone do hemisfério sul do tamanho da Terra. Hubble não encontrou a mesma mancha em 1994, mas outra surgiu no norte. As últimas observações de Voyager 2 foram da maior lua Tritão, com órbita retrógrada, indicando que foi capturada e não se formou junto com Netuno. Após isso, as câmeras da sonda foram desligadas para economizar energia. Tanto Voyager 1 quanto 2 continuam no espaço medindo a influência do vento solar. Esta permanece a única missão aos gigantes gelados. Em 19 de janeiro de 2006, um Atlas V lançou a sonda New Horizons, a mais rápida a deixar a órbita terrestre, em direção ao cinturão de Kuiper, especialmente Plutão. Em pouco mais de um ano, New Horizons alcançou Júpiter, recebendo assistência gravitacional que reduziu 3 anos de viagem a Plutão. Após passar por Júpiter, entrou em hibernação, enviando apenas sinais semanais. Levou mais de 9 anos para alcançar Plutão, que nesse período perdera status de planeta devido à descoberta de outros corpos semelhantes no cinturão de Kuiper. Plutão apresentou surpresas. Planetinha vivo moldado por forças tectônicas, montanhas de gelo e metano, fina atmosfera de nitrogênio. New Horizons passou por Caronte, sua maior lua, com superfície gelada, cânions e indícios de vulcões de gelo. Caronte tem metade do tamanho de Plutão, e ambos orbitam mutuamente, tornando Caronte praticamente imóvel no céu de Plutão. A sonda enviou dados lentamente, levando 469 dias para transmitir todas as informações de Plutão. Em 2019, New Horizons passou pelo objeto do cinturão de Kuiper Ultima Thule e, com extensão da missão, continua explorando as regiões externas do Sistema Solar. A Terra, nosso planeta, tem uma atmosfera e clima únicos no Sistema Solar. A vida aqui se desenvolveu graças à presença de água líquida, oxigênio e temperaturas relativamente estáveis.
Estudar a Terra ajuda a compreender outros planetas, como Marte e Vênus, e a história do Sistema Solar. A nebulosa de Órion é uma das regiões de formação estelar mais próximas da Terra, visível a olho nu. Ela contém gases e poeira, onde novas estrelas se formam constantemente, fornecendo pistas sobre como nosso Sol e planetas se originaram há bilhões de anos. O Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem molecular gigante que colapsou sob sua própria gravidade. O núcleo central deu origem ao Sol, enquanto o material circundante formou discos protoplanetários, que eventualmente se tornaram planetas, luas e asteroides. Planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formaram mais próximos do Sol, onde altas temperaturas impediram a condensação de gases voláteis. Já os gigantes gasosos e gelados, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram mais distantes, com abundância de gases leves. A formação do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter resultou da influência gravitacional do gigante Júpiter, que impediu a criação de um planeta nessa região. Objetos menores, como Plutão e outros corpos do cinturão de Kuiper, permanecem em órbitas distantes. Estudar exoplanetas, ou planetas fora do Sistema Solar, ajuda a entender como as condições que sustentam a vida podem se formar em outros sistemas estelares. Telescópios modernos capturam atmosferas, temperaturas e composições químicas desses mundos distantes. A pesquisa de vida extraterrestre também se beneficia de estudos em ambientes extremos da Terra, como desertos, vulcões e calotas polares. Micro-organismos sobrevivendo nessas condições fornecem pistas sobre onde a vida poderia existir em outros planetas e luas do Sistema Solar. O estudo das órbitas planetárias e da gravidade ajuda a planejar futuras missões espaciais, tanto robóticas quanto tripuladas. Conhecer a posição e o movimento de planetas, luas e asteroides é essencial para trajetórias seguras e eficientes. A exploração espacial, desde as primeiras sondas até os modernos rovers em Marte, revelou mundos dinâmicos e diversos, com geologia complexa, atmosferas variáveis e, em alguns casos, indícios de água líquida passada ou presente. Futuras missões planejadas para os anos 2020 e 2030 visam estudar o interior de planetas, a composição de atmosferas e a presença de água subterrânea, buscando entender a habitabilidade e a história do Sistema Solar em detalhes nunca antes possíveis. Cassini tinha a maior e mais complexa espaçonave interplanetária já criada. Seus 12 instrumentos diferentes possuíam cada um uma equipe dedicada de especialistas em pesquisa na Terra para interpretar os dados enviados. Sua antena de alta potência era usada para transmitir dados de alta velocidade de volta à Terra, mas no que é chamado de manobra RAM, às vezes era usada como escudo para proteger a espaçonave de impactos de detritos, especialmente ao atravessar o plano dos anéis de Saturno em 1º de julho de 2004. Cassini acionou seu motor para entrar em órbita ao redor de Saturno. Foi projetada para não falhar. Além do motor principal, havia um motor reserva caso o principal falhasse. Possuía 16 propulsores monopropelentes, 8 principais e 8 reservas. No controle do Jet Propulsion Laboratory, os engenheiros não podiam saber exatamente o que estava acontecendo. O atraso na comunicação e o desaparecimento de Cassini atrás de Saturno significavam que grande parte da telemetria seria registrada para reprodução posterior na Terra. A queima do motor durou 106 minutos. Cassini foi a primeira sonda a empregar um gravador de estado sólido, diferente das naves Voyager, que registravam dados em fita mecânica. Sua primeira órbita seguiu um caminho altamente elíptico, que a levaria além da Lua Titã. Isso era importante por duas razões. A gravidade de Titã seria necessária para modificar a trajetória de Cassini, permitindo observar Saturno e suas outras luas de diferentes perspectivas. E Titã, com sua densa atmosfera, era alvo de grande interesse para a equipe da sonda. A Agência Espacial Europeia havia construído uma pequena sonda chamada Huygens, acoplada à lateral de Cassini. Na segunda aproximação de Titã, a Huygens foi liberada,
equipada com escudo térmico, paraquedas e bateria suficiente para durar várias semanas. Durante 20 dias, a Huygens derivou por 4 milhões de quilômetros, transmitindo dados para Cassini, que os retransmitia para a Terra. 3 dias após a separação, Cassini fez uma correção de curso para evitar colisão com Titã. Quando Huygens entrou na atmosfera da Lua, Cassini se aproximava para receber os sinais do módulo. A Huygens amostrou a atmosfera e registrou imagens da paisagem. Fotos debaixo das nuvens mostravam colinas baixas e canais esculpidos por líquidos. Havia poucos crateras de impacto, e as existentes estavam fortemente erodidas. Foi o primeiro pouso em um corpo do sistema solar externo. As imagens do solo revelaram rochas desgastadas compostas por gelo de água. Surpreendentemente, Titã é um mundo geologicamente ativo, onde etano e metano líquidos, em vez de água, esculpiram suas feições. Cassini continuou orbitando Titã e usou radar para mapear sua superfície, confirmando a distribuição ampla de lagos de hidrocarbonetos. A sonda descobriu que chove em Titã, mas era uma mistura de etano e metano líquidos. A Lua possui clima e outros processos erosivos similares à Terra, mas com química radicalmente diferente. A pequena Lua Encélado chamou atenção por ser o corpo mais branco e refletivo do sistema solar. Sua superfície mostra crateras no norte, mas o sul apresenta gigantescas fendas conhecidas como listras de tigre. Na primeira passagem de Cassini por Encélado, a equipe do magnetômetro notou uma deflexão estranha do campo magnético de Saturno, como se a pequena Lua tivesse atmosfera. Na segunda passagem, o fenômeno se repetiu, levando os engenheiros a alterar a trajetória para passar apenas 175 km acima da Lua. A sonda atravessou uma pluma de vapor d'água, proveniente das listras de tigre, contendo sal comum. Cassini fez 24 passagens por Encélado, a mais próxima a 25 quilômetros da superfície. Cada instrumento da sonda reuniu evidências sobre os jatos de água expelidos pelas fendas do sul. A análise gravitacional revelou um oceano líquido sob o gelo, e detectores infravermelhos indicaram calor emanando das fissuras. Foram encontrados traços de sílica que só se dissolvem em água quente, além de hidrogênio e compostos orgânicos. Sabe-se que Encélado possui água líquida, compostos orgânicos e uma fonte de energia. O Polo Sul é mais quente que o restante da Lua, indicando a presença de respiradouros hidrotermais no fundo do oceano, capazes de fornecer calor e nutrientes para a vida. Com 500 quilômetros de diâmetro, Encélado é pequeno demais para sustentar um núcleo quente por decaimento radioativo. O aquecimento se deve parcialmente à compressão gravitacional por Saturno, mas a fonte das altas temperaturas continua um mistério. Foi usada a técnica de contraluz do Sol para que a equipe de imagens capturasse fotos das plumas de Encélado. Uma dessas imagens, feita com Saturno entre Cassini e o Sol, revelou o anel E, o anel mais externo e enevoado, normalmente difícil de ver. Esse anel é resultado das plumas de Encélado e é constantemente reabastecido pelas erupções de água salgada. Dizer que Saturno tem 62 luas é enganoso. Partículas dentro do sistema de anéis podem ser consideradas luas. Existem as luas grandes internas e externas, os pastores que moldam os anéis, coorbitantes que trocam de órbita e até luas que orbitam outras luas, todas únicas. Durante as missões Voyager, o interesse pelas luas era secundário, mas em Cassini, o exame detalhado das luas foi planejado desde o início. Iapetus, órbita Saturno além de Titã, foi observada pela primeira vez em 1671 por Giovanni Cassini. Ele a via como um ponto de luz a oeste de Saturno, mas não podia vê-la a leste. Iapetus tem uma face brilhante e outra escura. Por estar travada gravitacionalmente, sempre apresenta a face escura à frente. Uma teoria sugere que varre detritos vindos de Fibe, uma lua distante. Outro mistério de Iapetus é uma crista ao longo do Equador, que se estende por mais da metade da Lua, 2 vezes mais alta que a maior montanha da Terra. Com apenas 1.500 quilômetros de diâmetro, a crista dá à Lua a aparência de uma noz,
Rajadas precisas do motor principal de Cassini permitiram aos engenheiros modificar suas órbitas, permitindo que especialistas focassem em diversas luas, diferentes áreas do sistema de anéis ou partes de Saturno. Com assistência gravitacional, especialmente de Titã, o controle da missão economizou combustível. Cassini teve desempenho tão bom que recebeu 2 extensões de missão. Mas o combustível não duraria para sempre. Em 2016, Cassini iniciou órbitas polares próximas à borda externa dos anéis, em manobras chamadas raspagem dos anéis. O espectrômetro de massa e o analisador de poeira cósmica amostraram partículas e gases ao cruzar o plano dos anéis. Na órbita 251, em sua primeira passagem sobre o polo norte de Saturno, Cassini registrou a tempestade hexagonal, sugerida anteriormente pelas Voyager. A tempestade, mais que 2 vezes o diâmetro da Terra, mantém seu formato hexagonal, mas mudou de cor com o avançar do verão. No centro, há um ciclone mostrado em cores falsas, com o vermelho indicando nuvens mais baixas e o verde mais altas. Ventos na borda sopram a 540 km/h. Um dos magnetômetros de Cassini havia parado no início da missão. Sem ele, a sonda precisava realizar manobras de rotação para calibrar o instrumento. Cassini faria 20 órbitas de raspagem dos anéis, com o trabalho dos instrumentos cronometrado com precisão. Quando o Sol estava quase diretamente atrás dos anéis, Cassini procurou nuvens de poeira. Alguma coisa estava reduzindo partículas dos anéis a pó fino. Cassini realizou diversas observações por ocultação de rádio, transmitindo simultaneamente 3 sinais de diferentes comprimentos de onda, permitindo à equipe de ciência de rádio construir um perfil das partículas. Uma imagem em cores falsas do anel A, o maior e mais brilhante, mostra vermelho para partículas maiores que 5 sementes, verde para menores que 5 sementes e azul para menores que 1 sementes. A interação gravitacional complexa entre Saturno, seus anéis e luas cria lacunas em lugares específicos. Antes de Cassini, apenas 18 luas eram conhecidas, agora são 62. Prometeu age como lua pastora, limitando a borda interna do anel F, junto com Pandora, que orbita fora do anel. Essas 2 luas mantêm o anel estreito. Em abril de 2017, a órbita de Cassini foi alterada para a fase final da missão, entrando dentro dos anéis. Isso significava que eventualmente seria destruída na atmosfera de Saturno, mas a informação obtida de tão perto ofereceria uma visão completa do gigante gasoso. A decisão de destruir Cassini foi preferível a deixá-la flutuar sem combustível, possivelmente contaminando alguma lua. Sensores de Cassini começaram a captar partículas dos anéis caindo em Saturno. Uma chuva contínua de gelo e poeira é arrastada em direção ao Equador pelo efeito gravitacional, ou, em latitudes maiores, partículas carregadas seguem linhas do campo magnético. A cada segundo, 10.000 kg de chuva dos anéis atingem o planeta. Nesse ritmo, os anéis desapareceriam em 100 milhões de anos. Pesquisadores descobriram uma corrente elétrica entre o anel D interno e a alta atmosfera. Nas passagens finais de Cassini, a sonda começou a captar a borda superior da atmosfera. Toda a informação havia sido recuperada dos gravadores e era transmitida diretamente à Terra, dependendo dos propulsores para manter a antena apontada corretamente. O trabalho final da sonda incluiu amostragem da atmosfera e medição do desvio do eixo magnético de Saturno. O controle da missão não tinha mais ação direta. Os engenheiros apenas monitoravam sinais enviados 84 minutos antes de Saturno. Nos próximos 45 segundos, a sonda se tornaria parte de Saturno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com mais que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos. Sua atmosfera turbulenta se move em faixas de diferentes latitudes e a grande mancha vermelha é considerada uma tempestade perpétua. Recentemente, imagens de uma nova sonda sobre os polos de Júpiter revelaram um planeta completamente diferente. Os antigos romanos viam Júpiter como a representação celestial do Rei dos Deuses. Em 1610, Galileu
usando seu telescópio melhorado, observou as luas de Júpiter e percebeu que orbitavam o planeta, mostrando que nem tudo girava em torno da Terra, como declarado pela Igreja. Com telescópios melhores, a visão de Júpiter se aprimorou, mas só em 1964 Gary Flandro, estudante de pós-graduação da NASA, percebeu que um raro alinhamento dos planetas externos permitiria que uma sonda lançada em 1977 visitasse Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A NASA iniciou a construção de duas sondas básicas, Pioneer 10 e 11, que precederiam a Grand Tour para enviar informações sobre o ambiente próximo a Júpiter. Em março de 1972, Pioneer 10 foi a primeira sonda a atravessar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Como seguia uma trajetória que a levaria para fora do Sistema Solar, carregava uma placa identificando sua origem. Em dezembro de 1973, Pioneer 10 enviava imagens de Júpiter mais claras que qualquer visão anterior. Ao se aproximar de Júpiter, Pioneer 10 enfrentou níveis de radiação 10.000 vezes maiores que os cintos de radiação da Terra. Ao passar próximo ao gigante, a sonda ganhou velocidade, deixando a Terra a 51.000 km/h. O efeito de estilingue gravitacional tornou a Grand Tour possível. As missões Voyager 1 e 2 seriam transferidas para lançamento em Cabo Canaveral. A radiação extrema de Júpiter apresentava problemas. Supermercados locais foram despojados de papel alumínio para proteger cabos críticos. Sem isso, até 40.000 volts poderiam danificar os subsistemas da Voyager. Voyager 2 foi lançada em agosto de 1977, permitindo visitas a Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Voyager 1 partiu 16 dias depois, seguindo trajetória diferente, passando apenas por Júpiter, Saturno e algumas luas grandes. As sondas eram as mais sofisticadas da época, com geradores termoelétricos de radioisótopos, pois estavam longe do Sol e não podiam usar painéis solares. Ao se aproximar de Júpiter em janeiro de 1979, Voyager 1 começou a enviar sequências de imagens mostrando o planeta dinâmico. A grande mancha vermelha foi revelada como uma tempestade rotativa vasta. Em 1665, Giovanni Cassini descreveu uma mancha permanente em Júpiter, observada até o século XVIII. Só no final do século XIX, a mancha passou a ser descrita como vermelha. Não se sabe se as observações históricas se referiam ao mesmo fenômeno. Voyager 1 fez sua aproximação mais próxima em março de 1979. Na época, o laboratório JPL enfrentou intensa atividade com o fluxo de informações das sondas, alternando entre longas fases tranquilas e curtas explosões de dados. Uma das maiores contribuições das Voyager foi a transformação na compreensão das luas galileanas, antes vistas como pontos de luz. Cada uma das 4 maiores luas de Júpiter era distinta. A primeira surpresa foi Io, lua interna, amarela sulfúrica, com plumas vulcânicas visíveis. O aquecimento gravitacional gerado por Júpiter causa erupções que ejetam material a centenas de quilômetros acima da superfície. 3 meses depois, Voyager 2 fez sua aproximação mais próxima, examinando diferentes luas. Europa se destacou por sua superfície lisa e altamente reflexiva, com faixas de pressão semelhantes a fluxos de gelo polar da Terra. Europa é um mundo congelado com um oceano vasto, sob uma crosta espessa, aquecido internamente pelo efeito das marés. Os dados das Voyager deixaram uma grande quantidade de informações sobre Júpiter, ainda por processar, oferecendo visão básica, mas levantando mais questões do que respostas. Mais de 10 anos depois, Júpiter recebeu outro visitante, a missão Galileu. O lançamento da Discovery e da sonda Ulysses, em outubro de 1990, permitiu estudar os polos do Sol, passando antes por Júpiter. Todos os planetas orbitam o Sol na mesma direção e quase no mesmo plano, chamado eclíptica. Os projetistas da Ulysses queriam observar o Sol de uma órbita polar. A gravidade extrema de Júpiter foi usada para desviar a trajetória, permitindo órbitas norte-sul fora da eclíptica. Tanto a Cassini, lançada em 1997, quanto a New Horizons, lançada em 2006,
se beneficiaram das assistências gravitacionais de Júpiter, reduzindo anos de viagem e permitindo observações significativas durante as passagens pelo gigante. Nos laboratórios do JPL, a sonda Galileu tomava forma, sendo a primeira a entrar em órbita ao redor de Júpiter. Sua antena de 4,8 metros era dobrável, apenas sendo aberta quando segura a caminho do planeta. Inicialmente programada para lançar em 1986, permaneceu armazenada após o desastre do Challenger. Lançada pelo Atlantis em outubro de 1989, precisou de alteração no estágio superior para impulso, levando a trajetória da sonda por Vênus para ganho de velocidade. Galileu fez 2 passagens próximas à Terra, aumentando a velocidade e mantendo a antena principal fechada até depois de seu retorno pela gravidade terrestre. Problemas com lubrificante acumulado impediram o pleno funcionamento da antena, e os dados tiveram de ser transmitidos com antena menor e mais lenta. Durante a viagem, Galileu encontrou vários asteroides. Em julho de 1995, 6 meses antes de sua aproximação máxima a Júpiter, ejetou uma pequena sonda para analisar a atmosfera do planeta. O instrumento durou 1 hora, transmitindo dados para Galileu. A análise revelou pouca água e níveis de hélio menores que o esperado. A sonda enfrentou extremos de calor e frio, sugerindo liberação de calor do interior de Júpiter. O motor principal de Galileu realizou queima de 49 minutos para inserir a sonda em órbita elíptica equatorial. Esta órbita foi ajustada posteriormente para evitar a radiação extrema nos pontos de aproximação mais próximos. Galileu teve aproximações próximas a Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Problemas com gravadores de fita e antenas degradadas exigiram soluções criativas para transmitir dados das breves aproximações. Ganimedes revelou ter campo magnético significativo e um oceano entre camadas de gelo. As órbitas de Galileu foram ajustadas para permitir aproximações a diferentes luas, atravessando regiões de intensa radiação. Europa atraiu especial atenção. Instrumentos confirmaram oceano salgado sob a crosta gelada. Plumas de vapor de água surgiam em rachaduras da superfície, indicando possibilidade de vida. Io, já conhecida pela atividade vulcânica, mostrava marés sólidas com deformações de mais de 100 metros, aumentando o calor de seus vulcões. Durante 8 anos em Júpiter, Galileu completou 35 órbitas, preenchendo parcialmente o panorama do sistema joviano. A intensa radiação provocava falhas constantes nos subsistemas, exigindo ajustes contínuos. Mudanças de software permitiram que o computador da sonda reconhecesse resets e se recuperasse sozinho, minimizando perda de dados críticos. As descobertas de Galileu influenciaram o design de futuras missões a Júpiter. Em agosto de 2011, Juno iniciou sua viagem a Júpiter, com trajetória de quase 5 anos. Ao contrário de Galileu, Juno ignoraria as luas e focaria exclusivamente no planeta. Cruciais componentes eletrônicos foram protegidos por um cofre de titânio e a sonda usaria painéis solares em vez de plutônio, devido à escassez do isótopo. A intensidade do Sol em Júpiter é apenas 5% da Terra, exigindo painéis enormes. Juno seguiu órbita que a levou além de Marte, retornando à Terra para ganho gravitacional de 14.000 km/h. A aproximação a Júpiter ocorreria por uma órbita norte-sul, evitando as regiões mais intensas dos cinturões de radiação. 4 dias antes da aproximação máxima, Mission Control iniciou o piloto automático. Em 4 de julho de 2016, Juno iniciou a queima do motor para inserção em órbita de 53 dias. 48 minutos depois, os tons confirmaram que a desaceleração ocorreu como planejado. Juno possui instrumentos capazes de penetrar a densa atmosfera de Júpiter, compilando mapas tridimensionais da alta atmosfera. As imagens revelaram tempestades complexas nos polos. No Polo Norte, um vórtice central é rodeado por 8 anticiclones. No Polo Sul, 5 anticiclones cercam a tempestade central. Cientistas não compreendem como todas as tempestades, girando na mesma direção, não se anulam. Durante a 7ª aproximação,
Juno sobrevoou a Grande Mancha Vermelha, mapeando distribuição de calor até 350 quilômetros de profundidade, revelando temperaturas elevadas sem referência geográfica para a dissipação das tempestades. O eixo de Júpiter é inclinado apenas 13 graus, tornando a visão dos polos quase impossível até a chegada de Juno. A magnetosfera é enorme, prendendo partículas carregadas, criando problemas para eletrônicos sensíveis. Acreditava-se que o campo magnético se originava por dínamo, mas Juno indicou origem atmosférica. As auroras polares também possuem mecanismo diferente do terrestre. Ao focar na composição do gigante gasoso, pesquisadores buscam pistas sobre a formação do sistema solar. Ao final da missão, Juno será enviado para colidir com Júpiter, evitando contaminação das luas. A próxima missão focará em Europa, denominada Europa Clipper, prevista para lançamento em 2022, solarmente alimentada, orbitando Europa a cada 2 semanas. A crosta de gelo de Europa tem cerca de 19 km de espessura, mas medições precisas são necessárias para localizar áreas finas que permitam futuras missões submersas. Conceitos de exploradores sob o gelo estão em desenvolvimento e outras missões devem focar em diferentes luas. Como o maior planeta, Júpiter influencia profundamente o restante do sistema solar. Possui mais que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos, afetando a órbita dos demais. Para estudar Júpiter, algumas missões visitaram seus planetas vizinhos com menor frequência. Os gigantes gasosos externos, Urano e Netuno, são distantes e difíceis de alcançar. Urano está 20 vezes mais longe do Sol que a Terra, Netuno, 30 vezes mais. Ambos foram observados de perto apenas pela Voyager 2. Mercúrio é tão próximo do Sol que qualquer sonda precisa de trajetória complexa para compensar a gravidade solar. A Mariner 10 sobrevoou Mercúrio em 1973 e a Messenger entrou em órbita em 2011. Vênus apresenta problemas diferentes. Apesar de próximo e mais acessível, sua densa atmosfera esconde a superfície, que apresenta condições infernais. As sondas soviéticas Venera pousaram, mas sobreviveram apenas minutos. A cada 2 séculos aproximadamente, Vênus transita entre a Terra e o Sol. Fenômeno observado em 1769. Astrônomos calcularam a distância ao Sol com base na passagem de Vênus, aprimorando métodos de navegação. Em 1961, a União Soviética lançou Venera 1, primeira sonda a Vênus, mas perdeu contato. No ano seguinte, os IUR lançaram Mariner 2. Mariner 2, inicialmente projetada para a Lua, corrigiu sua trajetória com manobras de rotação e queima de motor. Apesar de falhas em sensores e superaquecimento, a sonda chegou próxima o suficiente para funcionar com um painel solar. Sobrevoando a 35 mil quilômetros das nuvens de Vênus, não detectou campo magnético e registrou temperaturas de até 500 K. Mariner 2 foi a primeira sonda interplanetária bem-sucedida, celebrada pelo JPL. A União Soviética continuou com a série Venera, projetada para suportar calor extremo e alta pressão. Os módulos de pouso lembravam campânulas de mergulho. Em junho de 1967, Venera 4 transmitiu dados durante 93 minutos, parando 28 quilômetros acima da superfície. Os resultados indicaram temperatura de 500 meses e pressão de 75 atmosferas, muito superiores ao esperado. Vênus Venera 5 e 6, lançadas em 1969, aprenderam mais sobre a composição química da atmosfera, mas não sobreviveram na superfície. A série continuou, melhorando duração de missão e tecnologia. Em 1975, Venera 9 foi lançada com Orbiter e Lander. 4 meses depois, separaram-se e entraram na atmosfera. O Orbiter se tornou a primeira sonda em órbita de Vênus, fotografando superfícies em ultravioleta. O Lander tinha escudo anelar substituindo o paraquedas nas fases finais da descida, transmitindo as primeiras imagens em preto e branco da superfície. Problemas com a segunda câmera deixaram a lente presa. 3 dias depois, Venera 10 pousou a 2.000 km de distância, enfrentando problema semelhante.
Ambos os módulos foram pré-resfriados, circulando fluido para suportar a superfície quente por mais de 1 hora. Em 1983, 2 sondas Venera usaram radar de abertura sintética para mapear a superfície sob nuvens densas. Durante 8 meses, cobriram do Polo Norte até 30° Norte. No Zisiuneua, a NASA participou pouco da exploração inicial, mas em 1989, a Atlantis lançou a Magellan, que também mapeou Vênus via radar. Apesar de usar peças sobressalentes, Magellan enviou imagens de alta resolução mostrando vulcões e canais de lava. Poucos impactos de meteoros foram visíveis devido à atmosfera espessa, e não houve evidências de tectônica de placas como na Terra. Mudanças na órbita permitiram mapear anomalias gravitacionais, mostrando que a superfície foi reformada há cerca de 500 milhões de anos. Em 2006, a ESA lançou Venus Express, analisando a atmosfera a longo prazo. Durante 8 anos, registrou aumento de dióxido de enxofre, possível indicação de vulcões ativos. Observou aumento de radiação infravermelha em 3 locais vulcânicos, além de flutuações de temperatura em poucos dias. A missão terminou em 2015, com mergulhos na alta atmosfera, verificando ondulações inesperadas na mesosfera. Pouco foi feito na exploração de Vênus desde então, embora existam planos elaborados para futuras missões. Muitas sondas ainda usam Vênus para ajustes gravitacionais. Em 1974, Mariner 10 foi a primeira sonda a usar efeito de estilingue gravitacional, proposto por Giuseppe Colombo para economizar combustível e sobrevoar Mercúrio várias vezes. Após manobras de correção de curso, Mariner 10 enfrentou problemas de orientação devido a lascas de tinta confundindo sensores. Mas procedimentos automáticos corrigiram a trajetória. Para alcançar Mercúrio, a sonda usou a gravidade de Vênus para reduzir velocidade e sobrevoou o planeta 3 vezes. Revelou superfície craterada e escarpas resultantes do resfriamento e contração do núcleo. Mariner 10 enfrentou problemas técnicos com gravador de fita, controle de atitude e transmissão limitada, exigindo compensações com pressão solar. A missão conseguiu mapear cerca de 45% da superfície, descobrindo atmosfera fina, principalmente de hélio. Após o 3º sobrevoo, o combustível acabou, mas a sonda continua orbitando o Sol. Passaram-se mais de 30 anos até a próxima missão a Mercúrio, lançada em 2004. No dia 1º de julho de 2004, Cassini acionou seu motor para entrar em órbita ao redor de Saturno. O projeto previa um motor reserva em caso de falha do principal. Possuía 16 propulsores monopropelentes, 8 principais e 8 de reserva. O Jet Propulsion Laboratory controlava a missão, mas o atraso de comunicação e o desaparecimento de Cassini atrás de Saturno significavam que grande parte da telemetria era gravada para reprodução posterior na Terra. A queima do motor durou 106 minutos. Cassini foi a primeira sonda a usar um gravador sólido, ao contrário das Voyager, que registravam dados em fita mecânica. Sua primeira órbita era altamente elíptica, levando-a além da Lua Titã. Isso era importante porque a gravidade de Titã ajudaria a modificar a trajetória, e porque sua densa atmosfera era de grande interesse para a equipe Cassini. A ESA construiu a sonda Huygens, acoplada à lateral de Cassini. Na segunda aproximação de Titã, Huygens foi liberada, equipada com escudo térmico, paraquedas e bateria suficiente para semanas de operação. Durante 20 dias, Huygens percorreu 4 milhões de quilômetros, transmitindo dados para Cassini, que os enviava à Terra. 3 dias após a separação, Cassini realizou correção de curso para evitar colisão com Titã. Ao entrar na atmosfera de Titã, Huygens amostrou o ar e registrou imagens da paisagem. Colinas baixas, canais esculpidos por líquidos, poucos crateramentos e erosão intensa. Foi o primeiro pouso em um corpo do sistema solar externo. As imagens mostraram que Titã é geologicamente ativo, com etano e metano líquidos esculpindo a superfície. Cassini usou radar para mapear a Lua, confirmando lagos de hidrocarbonetos. Observou chuva de etano e metano, revelando um clima ativo e erosão semelhante à Terra,
mas com química diferente. Encelado chamou atenção por ser extremamente refletivo. Sua superfície tinha crateras no norte e grandes fendas no sul, chamadas Tiger Stripes. Durante a segunda passagem, Cassini voou a apenas 175 quilômetros e detectou plumas de vapor d'água com sais e compostos orgânicos. Análises mostraram o oceano global sob o gelo, presença de sílica dissolvida em água quente e fontes de energia térmica, sugerindo ambientes que poderiam sustentar vida. A observação dos anéis de Saturno revelou partículas variando de poucos centímetros a mais de 5. Moons pastores, como Prometeus e Pandora, mantêm os anéis confinados. Cassini realizou órbitas de aproximação, grazing, para amostrar partículas e gases, descobrindo chuva de gelo e poeira, que deve destruir os anéis em 100 milhões de anos. Netuno é um planeta mais convencional que Urano. Sua inclinação axial é de 30 graus e gira na mesma direção da Terra. Embora seja ligeiramente mais pesado que Urano, seu diâmetro é menor e sua distância do Sol é maior. Netuno emite mais calor interno que Urano, impulsionando padrões climáticos dinâmicos. Voyager 2 mede ventos superiores a 2.000 km/h, os mais rápidos do Sistema Solar. Cirrus e a Grande Mancha Escura, um anticiclone do tamanho da Terra, foram fotografados na atmosfera. Em 1994, o Hubble tentou localizar a mesma mancha, que havia desaparecido, mas outra surgiu no hemisfério norte. As últimas observações de Voyager 2 no Sistema Solar foram de Tritão, a maior lua de Netuno. Sua órbita retrógrada indica captura posterior e não formação simultânea com o planeta. Após deixar os planetas, as câmeras da Voyager 2 foram desligadas para economizar energia. Ambas as sondas continuam sua jornada, medindo a influência do vento solar, permanecendo até hoje as únicas missões aos gigantes de gelo. Em 19 de janeiro de 2006, um Atlas V foi lançado levando a New Horizons, a espaçonave mais rápida a deixar a órbita terrestre. Seu destino era o cinturão de Kuiper, com ênfase em Plutão, e a viagem usaria a gravidade de Júpiter para reduzir 3 anos de trajeto. Após passar por Júpiter, New Horizons entrou em hibernação, enviando apenas sinais semanais. Demorou mais de 9 anos para alcançar Plutão, que já havia sido reclassificado como planeta anão devido à descoberta de outros corpos similares no cinturão de Kuiper. Ao longo dessa jornada, exploramos a origem do universo, o nascimento das estrelas, a formação dos planetas e a complexidade da vida na Terra. Vimos como a ciência nos permite compreender o espaço, prever fenômenos e imaginar o futuro da humanidade. Também refletimos sobre os desafios do presente, mudanças climáticas, preservação ambiental, uso consciente de recursos e a responsabilidade que temos em proteger o nosso planeta. Cada capítulo nos lembrou que a história do cosmos está diretamente ligada à nossa própria existência e que o futuro da Terra depende das escolhas que fazemos hoje. Se você gostou dessa viagem pelo universo e pela nossa casa chamada Terra, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final desta jornada. Em breve estaremos de volta com novos conteúdos ainda mais fascinantes. Até lá, continue olhando para o céu, questionando, aprendendo e cuidando do nosso planeta.